A vida e a morte estão no poder da sua língua. Isso aí é o tema do Provérbios, capítulo 18. Provérbio 18 é muito conhecido, principalmente o versículo 21, onde diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Eu creio que é um dos provérbios mais falados. Muita gente tem usado esse versículo até para falar o seguinte: tudo que você fala acontece, certo? Não é bem assim tudo que você fala acontece, não. Agora, nós corremos um grande risco de viver debaixo daquilo que nós falamos. Nós corremos um grande risco de vivermos debaixo daquilo que nós falamos. Ou o que nós falamos são semente lançada, certo? Isso sim, são semente lançada, tudo que nós falamos, principalmente para o lado errado ou para o lado ruim. Tudo relacionado ao reino das trevas, tudo que nós falamos relacionado ao reino das trevas, isso pode se virar contra nós, são sementes lançadas. Mas vamos lá, o provérbio 18, ele começa falando sobre o solitário. Aquele que se isola procura a sua própria ruína. Ou o solitário, né, ele busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Ou seja, aquele que não gosta de socializar é um sinônimo que há algo errado com ele. Nós somos seres criados para associar, para nós estarmos socializando. Eu e você precisamos nos relacionar. Mas uma pessoa no meio da família, que é isolado, ele está procurando os seus próprios interesses e ele vai insurgir-se, certo? Na sua. Ou para você entender melhor, ele cava uma cova e ele cai dentro dessa própria cova. Então, Provérbio 18, versículo 1 está falando isso. Então, não se isola. Em vez de isolar, nós temos que socializar. Mas muitas pessoas falam assim: olha, a maioria das pessoas com quem eu abro, com quem eu converso, termina passando para frente aquilo que eu falo. Sabe escolher as pessoas para quem você vai dizer o que você quer dizer, né? Versículo 2: o insensato não tem prazer no entendimento, senão externar o seu interior. Então, a pessoa que não tem senso, não tem pudor, não tem discernimento, não é justo, não é uma pessoa sábia, certo? Ela procura o seu próprio prazer e ela fala aquilo que está por dentro dela. E a gente vai ver a somente podridão. Como a vida e a morte está no poder da língua, tudo que uma pessoa fala, ela está falando o que está dentro dela. E lá em Mateus 6, 22, fala que os nossos olhos é a lâmpada do nosso corpo. Mateus, Marcos, Lucas, fala que a boca fala do que o coração está cheio. Se a boca fala do que o coração está cheio, eu tenho que tomar cuidado em guardar o meu coração, né? Eu tenho que tomar esse cuidado. Lá em Provérbios 4, 23, né, nós já estudamos sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque é dele que procede a fonte da vida. Versículo 7, a boca do insensato, novamente falando sobre a língua, a boca do insensato é a sua própria destruição. Então, a boca do insensato é a sua própria destruição. Tome cuidado para não se tornar um insensato e a sua boca se tornar a sua própria destruição. E os seus lábios, um laço para a sua alma. Além de ser a própria destruição, é laço. Então, muitas vezes, o insensato, o ímpio, o tolo, aquele que não serve a Deus, ele se autodestrói. Versículo 10, torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Então, o Senhor é o local seguro. O Senhor é a torre forte. O Senhor é a quem nós devemos procurar. O Senhor é quem nós devemos correr atrás. Versículo 12, antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. O humilde, ele é honrado, certo? Mas aquele que se gaba, aquele que é orgulhoso, soberbo, né? Ele se autodestrói e a ruína está andando atrás dele. Então, a pessoa que se gaba, uma pessoa que é autossuficiente, uma pessoa que é soberba, orgulhosa, esse tipo de pessoa está aí se procurando a sua ruína, cavando a sua ruína. Mas quando a pessoa se humilha, ela reconhece que depende do próximo, reconhece que depende de Deus, ela está logo mais sendo honrada. Versículo 14, o espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Uma pessoa deprimida, o cientista, já foi comprovado cientificamente que a maioria das pessoas que morrem devido a uma doença física são doença da alma.
são doenças procuradas pelas próprias mãos das pessoas, certo? Então, a pessoa que se isola, a pessoa que é soberba, a pessoa que é arrogante, isso são doenças que ela está procurando para ela mesma. Quem se isola está procurando uma doença. Uma pessoa que é arrogante, que é soberbo, que é autossuficiente, é uma própria doença que ele está ingerindo para ele mesmo. E aqui diz que logo, logo ele vai se tornar uma pessoa deprimida. Você pode ver na sua família, aquela pessoa que é deprimida, aquela pessoa que é sempre para baixo, são pessoas que procuram com suas próprias mãos viver esse estilo de vida. Porque a gente sabe que o estilo de vida que agrada a Deus e o estilo de vida que não agrada a Deus é uma opção, tanto para mim como para você. Lá em Mateus 7,13, Jesus fala sobre o caminho estreito e o caminho largo. O caminho estreito que conduz à salvação, o caminho largo que conduz à perdição. E Jesus ainda fala, entra pelo caminho estreito. Então Jesus nos orienta, nos instrui a sabermos andar para não nos tornarmos pessoas deprimidas. E o versículo 19, o irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Então uma pessoa ofendida, ela se fecha. E o que fazer quando nós ofendemos uma pessoa? Quando você ofende uma pessoa, não vai logo atrás pedir perdão, não. Espera a ofensa, né? Aquela semente que você lançou no coração dela, né? Ela normalizar e depois você vai ver que você vai pedir perdão para ela, ela vai te perdoar. Mas se você logo em seguida que magoou, feriu, pedir perdão, ela não vai te perdoar. Ou pode perdoar da boca para fora. A maioria dos casais são assim. Um ofende o outro, logo em seguida ele quer pedir perdão e quer que o cônjuge perdoa. Dificilmente vai perdoar devido a ser a questão humana, né? E aí diz, o irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo, né? Ou seja, devido a pessoa ser ofendida, estar magoada, estar ferida, aí onde acontecem as brigas, contenda. Voltando para relacionamento conjugal. Por que a maioria dos casais briga ao ponto até de separar? Por causa disso. Um machuca o outro, um fere o outro e quer que o outro perdoa rápido, ou quer que aceita, né, a ofensa ali, ou perdona a pessoa facilmente, tá? Tem que aceitar o perdão, sim. Tem que consertar, sim. Mas a gente tem que saber também tomar cuidado. Aí o versículo 21, nós já falamos que a vida e a morte está no poder da língua, aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Versículo 22, o que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência ou o favor do Senhor. A palavra benevolência significa favor. Então, quem acha uma esposa, achou o quê? Um presente de Deus. Tem uma versão, eu acho que a linguagem de hoje fala, quem acha uma esposa foi presenteado por Deus. Então, Deus presenteia eu e você, homens, com uma boa esposa, uma boa mulher. Então, tome cuidado com a sua língua, tome cuidado para não se isolar, tome cuidado para não ser uma pessoa que procura a sua própria ruína, ou que gaba-se, ou orgulhosa, ou soberba. Que Deus abençoe sua vida, seu coração. Se esse vídeo foi bom para você, compartilhe com mais pessoas. Até Provérbios 19.